Olá, profissional cabeleireiro, tudo bem com você? Por acaso você já ouviu falar em Scab Hair? Um evento que ocorre supostamente quando uma cliente deixa de fazer alisamento de ordem alcalina, como hidróxidos, tioblicolato, e ela percebe uma pequena transição na forma do seu cabelo, no status estrutural do seu cabelo. Já ouviu falar? Não? Sim? Talvez? Vamos falar um pouco sobre isso? Scab Hair existe? Não existe? Do que se trata realmente? Bora estudar! Galera, na área da beleza existem duas coisas que precisam ser muito respeitadas: ciência e crença. Pois é. A ciência é tudo aquilo que já foi comprovado através de publicações, estudos, trabalhos, pesquisas científicas sobre o que realmente o cabelo é, como ele se comporta, como ele reage, quais são os seus sistemas químicos, e também a pesquisa, o desenvolvimento em relação a conhecer as melhores substâncias e compostos que têm potencial de reagir com o cabelo para determinados fins, visando a alteração estrutural, a alteração cromática ou a correção. Veja que eu disse correção, porque o fio de cabelo, apesar de ser feito de uma proteína que tem o mesmo nome da proteína que compõe a nossa pele, queratina, o fio de cabelo não cicatriza, mas ele é passível de correções químicas em 5 esferas diferentes, que nenhuma delas envolve cicatrização. E por que eu estou falando de cicatrização? Porque o nome Scab Hair tem a ver com um processo de cicatrização capilar, o que é impossível ocorrer porque o fio de cabelo não tem sistema biológico, bioquímico, melhor dizendo, de reposição celular, o que representaria um processo de cicatrização. Há alguns anos vem se falando, não em trabalhos científicos, nem em patologias relacionadas ao fio de cabelo, mas comercialmente, na internet, muitos influenciadores vêm falando há alguns anos sobre um tal Scab Hair. E aí você pergunta, Meia, com que autoridade você tem de chegar aqui nesse vídeo para falar sobre Scab Hair, que é um evento que ocorre em cabelo afro? Ora, quando eu comecei a trabalhar como cabeleireiro, lá nos anos 90, eu trabalhava em um salão, e ali fiquei por 5 anos, onde a prioridade era justamente o atendimento a clientes de cabelo afro, cabelo étnico, cabelo afroétnico. E ali eu fazia de tudo. Era uma das maiores experiências que eu considero que eu tive até hoje em salão de beleza. Graças a Deus que eu comecei por ali. Porque trabalhar com cabelo afro me abriu muito a mente e as capacidades técnicas do que é trabalhar com cabelo. E numa época em que progressiva não existia. Então a gente realmente fazia os produtos terem resultado. Pela nossa versatilidade em fazer alterações necessárias no uso dos poucos produtos que nós tínhamos também como opção. Bem, sendo assim, eu fiz alisamentos de guanidina, tioblicolato por muitos anos. Já fiz retoques nas mesmas clientes, dezenas, centenas delas por muitos anos. E vi muitas delas também pararem de se utilizar desses produtos. E olha, naquela época a gente não percebia e nem se ouvia falar em Scab Hair. Então, da onde veio isso? Por que que hoje isso existe? É aí que a gente entra na área da crença. Na nossa profissão tem muita crença. E essas crenças a ciência derruba, mas eu acredito que nós devemos respeitar quem sustenta, quem já viu, já sentiu, já percebeu. Não, realmente o Scab Hair existe. A ciência nunca conseguiu catalogar isso. Não existe nenhuma publicação científica que aponte para a existência dessa patologia, fruto de uma interrupção num processo contínuo de retoque, de alisamento, principalmente de ordem de pH alcalino. Mas muitas pessoas acreditam, profissionais também. E esse vídeo não é com a intenção, não foi feito com a intenção de desacreditar, de desmentir, não. Mas o meu trabalho é trazer o lado científico, né? Mas nossa profissão tem muito disso e a gente vai ter que conviver com isso durante muito tempo. Tem gente que acha que cortar a ponta do cabelo faz ele crescer mais forte. Tem gente que acha que tem profissional com mão boa para cortar cabelo, mão ruim, que depois que corta cresce, depois não cresce. Então não é científico, é experiência e percepção pessoal que tira-se conclusões
baseado no que a pessoa viveu em relação ao seu cabelo, cabeleireiro, lua tal, né? Qual é a fase da lua para cortar o cabelo, água fria para lavar a cabeça é melhor, e vários mitos, vários que eu poderia fazer um vídeo só sobre isso aqui, não sei se um vídeo só seria suficiente, mas tudo bem, vamos continuar aqui. A ideia do Scab Hair traz algumas inconsistências que a gente precisa analisar cientificamente, tá? Então, agora eu vou fornecer para vocês alguns dados que, quimicamente falando, impossibilitam a ideia de que exista esse fator Scab Hair como uma reação do cabelo a uma transição. Algumas explicações sobre o Scab Hair são até controversas. Algumas explicações são mais ou menos assim: o cabelo que está com Scab Hair, a parte do cabelo que está no processo Scab, ele não recebeu química propriamente, porque é um cabelo que cresceu depois do último retoque, mas é um cabelo que sofreu por conta da química ter passado por ali. Ou seja, a química não teve contato com ele, mas o afetou, o que é uma coisa assim um pouco inconsistente. Então vamos analisar alguns pontos sustentados pelo processo do suposto Scab Hair, tá? Então assim, primeiro, se o Scab Hair ele aparece depois que a pessoa deixa de fazer um alisamento alcalino, ora, o cabelo não sabe quando vai ser a última vez que a mulher vai retocar a sua raiz. Toda vez que ela retoca a raiz, o cabelo cresce. O Scab Hair deveria acontecer toda vez que a raiz cresce. Só que parece que há uma ligação entre o evento Scab Hair acontecer com a decisão da pessoa: não vou mais fazer. Depois que eu decidi não fazer mais o alisamento, o Scab Hair apareceu. Ué, mas como é que o cabelo sabe que a pessoa tomou essa decisão? Depois que a pessoa decidiu não fazer o alisamento mais, o cabelo cresceu normal, como sempre cresceu depois de cada retoque de raiz. Ou seja, quem fazia alisamento no cabelo, retoque de raiz a cada 2 meses, 3 meses, 1 mês, depois de feito, o cabelo cresce, o Scab nunca apareceu. Quando a mulher decidiu que não vai mais fazer, o Scab aparece. Então eu estou aqui analisando, porque eu fui pesquisar, porque em ciência não tem Scab Hair, eu fui pesquisar na internet o que se fala. Então estou fazendo uma análise aqui respeitosa sobre algumas inconsistências do Scab. Se o Scab existe, ele deveria acontecer no cabelo virgem que nasce depois do retoque, toda vez depois de um retoque. Não tem como o cabelo mudar o seu comportamento estrutural porque a pessoa decidiu que foi a última vez que ela fez. Aí nós temos uma inconsistência. Outra, o produto de alisamento, ele ter contato com a raiz e alterar o pH da pele da cabeça, não vai alterar a estrutura formada do fio de cabelo, porque o que forma o fio de cabelo são recursos do corpo e condições do corpo que estão mais ligadas ao organismo do que ao couro cabeludo em si. Outra coisa, o produto químico não escorre ou não percorre por dentro do córtex para uma extensão sobre a qual não tenha sido aplicado externamente o produto via pincel. Ou seja, se eu faço um retoque de raiz desse ponto do fio de cabelo para lá, o produto não vai viajar por dentro do cabelo e percorrer uma área onde ele não foi aplicada. Se eu apliquei o produto daqui para lá, ele vai ter um contato com o córtex capilar justamente do ponto da aplicação em diante. Não há escorrimento ou percorrimento interno do produto. A própria estrutura cortical impede que isso ocorra. Outra coisa, alguns sustentam que o Scab Hair tem a ver com uma alteração do processo de produção sebácea da glândula sebácea. E a glândula sebácea, ela produz o seu produto, seu substrato sebáceo, também como fruto ou consequência de como está o funcionamento do organismo nas suas diversas esferas, metabólica, hormônios, circulação sanguínea, sedentarismo, alimentação, níveis de estresse. Ou seja, não é um processo químico e cosmético que vai alterar ou interferir no funcionamento da glândula sebácea. Se tudo isso acontecesse, se acontecesse alguma aplicação de algo externo que afetasse a glândula sebácea, que afetasse a pele de tal forma que a estrutura do cabelo mudasse por causa disso,
Haveria também outros eventos, como lesões evidentes, feridas que deveriam estar ali presentes no couro cabeludo, peladas por lesão e que deveriam ser tratadas com um dermatologista, para começar, ok? Então, há também alguns argumentos que apontam para uma alteração de pH da glândula, da pele, por isso tal. Então, algumas coisas importantes que a gente tem que salientar aqui, tá? Do que acontece. Ora, a cada 10 anos, o cabelo da mulher sofre uma mudança estrutural, muitas vezes até de forma ou até de cor. É normal, por exemplo, as pessoas terem um tipo de cabelo na infância que não é mais o mesmo na vida adulta e que não será o mesmo na velhice. Isso porque a cerca cada de 10 anos, como eu disse, o cabelo da mulher sofre alterações significativas, fruto de alterações do seu próprio corpo, sistema metabólico, hormonal. Por isso que é muito importante a gente cuidar do nosso cabelo da melhor forma possível, porque a cada 10 anos ele já vai sofrer alterações. E como é que eu cuido do meu cabelo da melhor forma possível? Vamos lá. Alimente-se corretamente, beba água suficientemente, pratique atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, controle potenciais fontes de estresse. Ninguém tem que ter o controle remoto das suas emoções. Você tem que aprender a gerir suas emoções. Não é porque alguém te provoca que você tem que se sentir provocado, né? Essa história, fulano de tal me deixa louco, fulano de tal me tira do sério. Não, o fulano de tal tenta te deixar louco, tenta te tirar do sério, faz coisas para te tirar do sério. E se essa pessoa que quer te prejudicar viu que dá certo, vai continuar fazendo. Mas quem decide sair do sério por conta do que o outro fez é você. É você mesmo. Você tem que ter esse poder. Você não pode dar esse poder para as outras pessoas. Então, essas são as maneiras que nós temos de cuidar do nosso cabelo. E mais uma que faltou, sono. O seu sono tem que ser também na hora certa, no período correto. E essas coisas então estão interligadas, né? Porque quando você não está bem, você não dorme bem, não come bem, não tem vontade de se cuidar. Mas é muito importante que nós entendamos o nosso valor, passemos esses valores de amor próprio para cada um dos nossos clientes, sejamos exemplos disso, que o nosso local de trabalho transmita bem-estar para todos que estão ali, otimismo, positivismo, que não seja um lugar de fofoca, que não seja um lugar desagradável, de gritaria, de som alto, de palavrões. Nós somos profissionais da beleza e temos que dar exemplo de beleza não apenas estética, mas a começar pela nossa conduta, nosso comportamento, nosso trato, maneira de lidar com as pessoas. Eu sei que nós vivemos num determinado ambiente e normalmente existe uma cultura de ser do ambiente, mas o profissional da beleza, humildemente, sem querer ser melhor do que ninguém, ele pode dar um exemplo de como todos ali podem ser superiores no sentido de belos, para que cuidem-se melhor. Se uma mulher ela decidiu parar de fazer alisamento e ela percebeu que uma fração do cabelo dela que cresceu não cresceu satisfatoriamente como deveria, mesmo se ela decidir fazer um processo big shop, cortar tudo ali e tal, não importa. Se o cabelo não está bem, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, não é por culpa da cliente ter parado de fazer um processo de alisamento, não é por culpa do produto de alisamento, que ficou com raiva, não vou vir mais aqui, então vou dar um scab nesse cabelo. Não, 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 não. Nós precisamos realmente entender que o fio de cabelo natural que vai crescer, ele vai crescer de forma diferente do que crescia antes. Tem uma série de situações aí que precisam ser consideradas nesse processo, principalmente relativo a quando a mulher estava com o cabelo mais liso, o cabelo dela estava mais prático. Quem sabe com o cabelo mais prático, uma vida mais corrida, ela deixou de se alimentar bem, não tomava água suficientemente, esqueceu dela mesma, o cabelo estava prático. Uma vez que a raiz cresceu dentro de um organismo que não estava totalmente bem gerido, muitas vezes até questões relativas à ingestão de álcool, fumo, alimentos processados, embutidos, alimentos com altos níveis de açúcar, que geram processos inflamatórios, alimentos muito ácidos, como refrigerantes, também afetam a produção, a qualidade do fio de cabelo. E aí não vai ser necessariamente o scab hair. O que mais me preocupa é que essas influenciadoras, esses influenciadores em geral, eles têm uma opção para o tratamento do scab hair que não é uma boa opção. Né? Primeiro porque alguns sugerem que se utilizem produtos que não estão registrados na Anvisa como cosméticos e perfumes. São produtos destinados à alimentação.
Produto destinado à alimentação está envasado de uma forma específica para que as propriedades daquele produto, daquele óleo, daquele azeite, fiquem conservados para alimentação e terem funcionalidade na célula viva do organismo no processo digestório. Ou seja, se um azeite de oliva faz bem para o meu organismo, não significa que faz bem para a minha pele ou para o meu cabelo, né? Para cada tipo de uso dos óleos vegetais, há um direcionamento específico para a forma que ele será extraído da planta, se ele vai ser aproveitado de um reprocessamento de uma primeira escala industrial de outro segmento, e aí vai ser comprado aquele substrato para ser utilizado em outro. Ou seja, se você tem propriedades benéficas de um óleo, veja bem para que são essas propriedades, onde é que elas funcionam. O que funciona bem para alimentação não funciona bem para a pele, o que funciona bem para a pele não funciona bem para cabelo. O óleo vegetal do alimento é um, o óleo vegetal da pele é outro, pode ter vindo da mesma planta, mas o processamento químico, as condições que estão aí, o processo de antioxidação, as propriedades já vão ser totalmente diferentes. Para o cabelo vai ser, veio da mesma planta o produto que tem o óleo lá para passar no cabelo, mas não é a mesma coisa. Então assim, passa óleo disso, passa óleo daquilo, muito cuidado, porque os óleos que vieram de fábrica no formato para alimentação, se forem aplicados no couro cabeludo e no cabelo, podem dar uma primeira impressão de que tudo está dando certo, que você fez um grande negócio. Mas as reações químicas pelas quais esses óleos estarão submetidos por conta de estarem expostos ao ambiente e não ingeridos, podem trazer problemas depois, fazendo com que as pessoas sejam iludidas na forma mais comum que os consumidores finais são iludidos atualmente, através de um resultado estético imediato aparentemente positivo, às custas depois de ter que lidar com os problemas no cabelo e no couro cabeludo, que ninguém sabe de onde apareceu, porque ninguém vai culpar o bonzinho, bonitinho, nutritivo do óleo vegetal. Então, cada produto com o seu uso correto. Então, cientificamente, nós temos então alguns questionamentos. O SCAB existe? Se ele existe, por que ele aparece só quando a pessoa toma a decisão de não fazer mais o alisamento? Se ele existe, ele aparece por causa do quê? Se a química não percorre o córtex, se alterações do pH da pele e alterações na função da glândula sebácea não tem a ver diretamente com a construção estrutural do fio de cabelo, que vem por outros sistemas mais ligados ao organismo em si. Porque o processo lipídico estrutural do fio de cabelo não vem da glândula sebácea, vem de outras fontes. A glândula sebácea contribui com o processo de lubrificação com lipídios livres, ou seja, é outra coisa. Então, as justificativas para tentar explicar a existência do fenômeno Scab Hair não batem com a realidade de como os sistemas do fio de cabelo funcionam, nem em relação à construção da sua estrutura em si, ou a elementos periféricos e anexos que contribuem para o fio de cabelo ter qualidade. Ok? Então, se você por acaso acha que tem Scab Hair, você pode através desse vídeo, falar, puxa, abriu os meus olhos, então não acredito mais nisso. Ou você pode falar também, poxa, esse cara não sabe, porque ele nem tem cabelo, eu tenho, olha aqui, ó, tô com Scab Hair nesse momento. Você pode acreditar, você tem esse direito, né? Mas verifica se vale a pena você ver isso como causa, analisa para seu modo de vida, a gestão da sua alimentação, da hidratação do corpo, do sono, das relações interpessoais, dos sentimentos, das emoções, analisa tudo isso, tá bom? E aí isso vai justificar muita coisa sobre o seu cabelo. O nosso cabelo é justamente o que a gente vive. O nosso cabelo é o que a gente come, bebe, sente. Esse é o nosso cabelo. O cabelo de hoje é quem eu sou e como eu sinto hoje, o que eu faço da minha vida, do meu corpo, da minha mente hoje. Isso é o meu cabelo. Tá bom, pessoal? Então, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho dentro da esfera química sobre o Scab Hair. Espero que tenha tido alguma utilidade para algum de vocês. Agradeço muito. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá aquele joinha, né, e compartilha com aqueles que você acha que também vão tirar proveito ou utilidade deste conteúdo. Um forte abraço, a gente se vê na próxima. Bora estudar!